No meio dos anos 90, o esporte a motor norte-americano teve um grande choque. A Fórmula Indy, que estava em seu auge, sofreu uma ruptura após a temporada de 1995, e a partir do ano seguinte haveriam duas categorias de monopostos: a Fórmula Indy original, que contava com equipes e pilotos de maior prestígio, e a Indy Race League, uma categoria nova que teria como foco as corridas em ovais e também ter um baixo custo e fácil acesso para equipes e pilotos. E a sua primeira corrida na história aconteceu em um lugar exótico, localizado no Walt Disney World Resort, em Orlando. E você vai saber como foi a primeira corrida da IRL agora. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta! Oh, que bosta! O oval de uma milha chamado Walt Disney World Speedway foi inaugurado no dia 28 de novembro de 1995, e já na semana seguinte após a inauguração, alguns carros estavam fazendo testes de pneus Firestone e Goodyear. Cerca de 16 pilotos foram para a pista, e detalhe, eles estariam na corrida inaugural e nenhum deles foi top 15 na tabela da Fórmula Indy em 1995, então dá para ver um pouco qual era o nível dessa galera. Mas claro que contava com algumas surpresas e pilotos importantes, como o campeão da Fórmula Atlantic daquele ano, Richie Herr, o ex-piloto de Fórmula 1 Michele Alboreto, o campeão da Indy 500 Arie Luyendyk, e pilotos modestos como Buddy Lazier, Roberto Guerreiro, Scott Brayton, Scott Sharp. Já as equipes eram uma mistura de equipes que já estavam na Indy e equipes próprias, tamanho o seu fácil acesso. A mais forte de lá, eu acho que era a Menard. A equipe AJ Foyt já estava em decadência naquela época. Hamilton Racing e Pagan de vez ou outra aprontavam na Indy 500. Então, não espere uma Ganassi, Rahal, Andretti logo de início. Todas essas estavam lá na kart. Agora falando dos carros e motores, como a categoria foi criada a partir de uma cisão, os carros e motores próprios seriam criados ainda em breve. A Oldsmobile mesmo já anunciou que iria fornecer motores para a próxima temporada. Ao menos uma boa notícia para a Indy. E então, em sua temporada inaugural, seus carros seriam os mesmos da kart, com Reynolds e Lolas, mas com a diferença que todos os carros eram defasados, ou seja, carros de 1995, 1994, tinha até Lola de 1993 no grid. Mas isso nem se compara a Dan Drynan, na Indy 500 daquele ano, onde ele tentou se classificar com um Lola de 1991. É um presentinho meu. Mas isso aí devia estar num museu. Todos nós. Olha o nível dessa categoria, velho. Um carro 5 anos defasado. Não vai durar tanto assim. Já viu, né? E então, vamos para janeiro de 1996, durante os testes de pré-temporada. Os carros demonstravam uma boa velocidade no oval de uma milha, virando tempos quase abaixo de 20 segundos. Mas nem tudo estava sendo flores. Houveram algumas baixas em seu grid antes do fim de semana de corrida. No dia 13 de janeiro, Butch Brickell, de sua equipe própria, bateu na curva 1 e quebrou duas vértebras, ficando de fora da corrida. Tony Turco, que estava inscrito, ficou de fora por conta da falta de patrocínio. Jim Buick também estava inscrito, mas seu carro nunca apareceu no autódromo. E para fechar com chave de ouro, John Menard queria colocar Jim Crawford em seu carro para a corrida, mas Kerry Agajanian, vice-presidente da USAC e IRL, barrou essa ideia e convenceu a Menard a colocar o seu pupilo no carro, um certo Tony Stewart, que estava perto de assinar com a AJ Foyt. Mas calma que ainda não acabou. Nos treinos livres no fim de semana de corrida, Eliseu Salazar, aquele mesmo, no melhor estilo pinball, bateu na saída da curva 3, foi para o lado de dentro e bateu no muro interno e, por fim, bateu no muro externo da curva 1, fraturando o fêmur e tendo ferimentos na coxa. Mais um que ficava de fora da corrida. Bill Tempero e Parker Delorto não conseguiram se classificar por estarem lentos demais, e Parker Johnston, que havia feito sua inscrição usando um Reynard Honda, desistiu de última hora. Na quinta-feira, antes do primeiro treino livre começar, AJ Foyt havia inscrito Mike Gruff em sua equipe.
Para vocês verem, ainda tinha gente se inscrevendo na última hora praticamente. E no geral, dos 28 pilotos que se inscreveram para a primeira corrida da Indy Race League, apenas 20 conseguiram se classificar. Tá complicado. Após a classificação de sexta-feira, o top 10 estava desse jeito. A primeira fila contava com Buddy Lazier e Roberto Guerreiro, a segunda com Arie Luyendyk e Scott Sharp, a terceira com os novatos Buzz Calkins, olho nele, e Dave Hamilton, a quarta também com os novatos Tony Stewart e Stan Wettels, e a quinta com o novato Stefan Gregor e Scott Brayton. Na pista estavam 6 carros da Reynard ano 95 e apenas um ano 94, 7 carros da Lola ano 95, 3 94 e também 3 93, 5 motores Menard V6, um Buick V6 e os outros 14 motores Ford Cosworth, e também 13 pneus Goodyear e 7 pneus Firestone. E no sábado, dia 27 de janeiro de 1996, as arquibancadas estavam lotadas, com pouco mais de 50 mil pessoas para acompanhar a primeira corrida da história da Indy Race League, que contava com 200 voltas programadas. E é bandeira verde! E todo mundo largou em fila indiana? Ué? Pois é, todo mundo estava desorganizado. Buddy Lazier acelerou antes de entrar na reta dos boxes e o grid todo se perdeu. Tanto que já nos primeiros metros, Arie Luyendyk já ultrapassou Roberto Guerreiro. Mas é isso, bandeira verde, bora pra corrida! Hora do show! Nas primeiras voltas, Buddy Lazier se mantinha na ponta com Luyendyk o acompanhando de perto. E já na volta 5, Dave Kudreve com o chassi Lola 93 e o único motor Buick no grid já tomava a volta de retardatário. Tá potente, e ele já abandonou logo depois. Na volta 8, Lazier já enquadrava mais o retardatário, Johnny Parsons com chassi Lola 93 e motor Menard. Na volta 11, Buddy foi atrapalhado por meia volta pelo retardatário John Paul Jr., permitindo que Luyendyk se aproximasse, mas não executou a ultrapassagem. Na volta 18, a primeira bandeira amarela da história da IRL. Richie Hertz escapou na saída da curva 2 e bateu no lado interno. Fim de prova para o atual campeão da Fórmula Atlantic. Durante a amarela, ninguém dos líderes foi para o pit, exceto Scott Brayton, que teve um problema e precisou parar, ficando 2 voltas atrás. Relargada na volta 24, e mais uma vez, Lazier foi malandro e disparou na frente, e Luyendyk perdeu a vice-liderança para Tony Stewart. Na volta 28, Lazier começou a perder um pouco de ritmo e Tony Stewart assumiu a liderança após a curva 2, um novo líder, inclusive que coisa feia o bico do carro do Brayton no vídeo do Smokey. Que isso? Mas que porra é essa? Enquanto isso, Buzz Calkins estava ultrapassando Roberto Guerreiro pela 4ª posição. E na volta 37, Luyendyk finalmente ultrapassou Lazier pela vice-liderança, e a partir dali foi queda livre para o piloto da Hamilton. Depois perdeu posição para Buzz, e na cereja do bolo, foi para os boxes e abandonou porque seus freios acabaram. Fim de prova para o pole position. Enquanto isso, Calkins se aproximou de Luyendyk e o ultrapassou pela 2ª posição em meio ao tráfego. Ele está voando. E durante esse tempo, Johnny Parsons abandonou na volta 41 por problemas de superaquecimento. Alcançamos o primeiro quarto de prova, e até aqui nada demais. Apenas Stewart enfileirando mais retardatários, e Buzz se aproximando volta após volta. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E a transmissão americana levantava um assunto bem importante. Os carros da equipe Menard tinham uma pressão enorme no turbo, que os deixava mais rápidos, porém, a economia de combustível teria que ser mais conservadora que o normal. E isso permitiu Buzz se aproximar e muito do líder. O piloto de sua equipe própria tentava achar um lugar para ultrapassar Tony, mas era difícil com os retardatários no meio da pista. Isso permitiu que Stewart respirasse um pouco mais sossegado, mas por pouco tempo, porque voltas depois, Calkins estava de novo no cangote de Stewart, e dessa vez, na volta 66, não perdoou, ultrapassou e é o novo líder da prova. Na volta seguinte, Tony abriu a janela de pitstops, inclusive gostei da plaquinha, e na hora de acelerar, o carro deu uma engasopada e foi preciso ser empurrado. Durante os pitstops, o piloto perdia cerca de 2 voltas, e 5 voltas depois, foi a vez de Buzz fazer o seu pitstop, e logo atrás dele, Arie Luyendyk. Mas
o motor do carro apagou e ele precisou ser empurrado. Não deu certo, então o levaram de volta à sua área de pit para mais uma tentativa. Aqui já foi fim de disputa de vitória para o holandês voador. E na volta 69, o francês Stefan Gregor abandonou por problemas na caixa de câmbio, fazendo assim 15 carros continuarem na prova. As voltas foram passando e nada de tão interessante estava acontecendo. Buzz Calkins enfileirava retardatários, estava passando o rodo em geral, tanto que já na metade de prova, apenas Tony Stewart estava na mesma volta que ele. Scott Brayton abandonava por problemas no manuseio. Loyandak deu adeus à corrida por problemas no câmbio. A corrida deu uma esfriada do primeiro quarto até aqui. A única diversão era se Buzz conseguiria pôr uma volta de retardatário em Stewart, porque do terceiro para baixo, todos já estavam com 2 voltas ou mais. Na volta 134, Stewart abriu a segunda janela de pitstops em verde, novamente precisando de um grande empurrão para pegar no tranco. Poucas voltas depois, foi a vez do líder, que também teve problemas para sair da área de pit, mas sem sustos, e Roberto Guerreiro teve problemas. A transmissão foi para o intervalo, e quando voltou, bandeira amarela. Stan Atlas, da equipe Leigh Miller, bateu na curva 2, na volta 147, e a televisão não mostrou o que aconteceu. Relargada na volta 151, com Calkins e Stewart ainda na mesma volta, mas com 2 retardatários entre eles. Stewart tentava se aproximar, mas a vantagem nunca chegava abaixo de 1,5 segundos. Buzz tinha a corrida na mão. Novamente, a transmissão ia para um intervalo, e quando retornou, volta 178, Dave Hamilton da AJ Foyt bateu na curva 2 e já pode pedir música essa curva, mas não foi um acidente muito forte e felizmente o piloto saiu andando numa boa. Relargada na volta 184, faltando 17 para o fim. Buzz tinha um carro entre ele e Stewart e disparou na frente, abrindo 2 segundos de vantagem. E na volta 189, Scott Sharp da AJ Foyt e Ed Cheever Jr. da Menard se encontraram na curva 1, com direito aos carros de segurança entrando no meio da pista, e Stewart precisando ir no muro para não bater neles. Teve pequenos danos em seu carro, mas nada de grave. Mais um momento WTF da Indy. Ed Cheever sofreu nesse fim de semana. No dia anterior, sofreu um acidente quase idêntico com Richie Hearn. Relargada na volta 194, faltando 7 para o fim. Stewart tentou atacar por fora, mas sem êxito. Seguia Buzz de perto, mas faltando 2 voltas para o fim, acabou o gás. E Buzz Calkins venceu a primeira corrida da história da nova Fórmula Indy. A sua primeira e única vitória na carreira. Tony Stewart foi o segundo, Robbie Bull da equipe Beck Motorsports foi o terceiro, Michele Alboreto da Dick Simon no quarto e Roberto Guerreiro da Pagan Racing fechou o top 5, numa corrida onde apenas 9 pilotos terminaram. O restante foram eles, Mike Groove, Johnny O'Connell, Lynn St. James e John Paul Jr. A corrida durou 1 hora, 33 minutos e 31 segundos e teve 6 trocas de líderes, seja na pista ou nas paradas. E essa foi a primeira corrida da Indy Racing League em sua história. Pilotos de não muito prestígio, equipes modestas, só tendo a Indy 500 como um evento importante. Não tem como essa categoria vencer a kart, não é? Lá tem os melhores pilotos, as melhores equipes. A Indy Racing League não vai durar muito tempo. Isso é fato. Já viu, né? E esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se não é inscrito ainda. Compartilhe para os seus amigos que gostam da NASCAR e da Fórmula Indy. E se tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem aí embaixo nos comentários que eu vou atender assim que puder. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem e até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.